make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Ele fala que é pro Rodrigo, tá? Ele fala assim: fala, meu conterrâneo Rodrigo, onde você estava quando recebeu a notícia do falecimento do Michael Jackson e como foi pra você? Comecei a sempre buscar de alguma forma fazer o que eu fazia de forma melhor e maior. E aí, obviamente, quando o Michael se foi, eu e a Priscila, a gente já era casado. A gente teve a ideia do tributo e eu pensava que eu ia fazer 1 ano, 2, sei lá, um show aqui, outro ali, as pessoas iam falar, legal, tchau. E aí virou o que virou, né? Nunca imaginei que seria. E ele falou do momento, quando você soube da... Cara, o momento eu tava na casa da minha avó. E eu lembro que assim que anunciou os shows, eu falei, eu tenho que ir nesse show, tenho que ir. E eu lembro que a gente conseguiu comprar ingresso, porque o ingresso lá fora não é tão caro, né? Aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, a gente tem essa realidade de quando vem um artista de fora, o ingresso é muito caro. Lá fora os ingressos não são, então a gente comprou ingressos pro dia 8 e 10 de setembro. Seria e aí, onde? em Londres, na Arena O2. E eu tava, tipo, desesperado, porque eu precisava juntar dinheiro pra pagar a passagem e hotel, e eu tava desesperado. Já tem o ingresso, falta só o ingresso tava garantido. E aí eu tava na minha avó, que era aniversário dela, e aí um amigo meu, que também ia no show, porque a gente ia num grupo de amigos de infância, falou, cara, liga a TV, parece que o Michael passou mal. E eu falei, relaxa, toda semana tem alguma coisa, toda semana tem uma mentira nova, relaxa. Aí ele falou, não, liga. Tava saindo muita coisa, liga, né? Porque tá em todos os canais. E aí, cara, nunca vou me esquecer, assim, da sensação... Eu me lembro que era uma quinta-feira e eu só fui dormir no sábado, cara. Eu lembro que eu fiquei meio zumbi, assim. Aí eu me lembro que a primeira reação que eu tive, eu peguei todas as minhas roupas, joguei no chão e eu comecei a tacar álcool. Eu ia tacar fogo. E aí a Priscila falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu nunca mais vou vestir essa roupa, porque não tem pra quê. Ele morreu, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Ela falou, não, calma, não é assim. Porque a minha motivação era um dia chegar até ele e falar, cara, você não faz ideia. Eu venho de um lugar no Brasil, você mudou minha vida. Olha o que eu sei fazer por tua causa, eu aprendi isso, eu aprendi a falar inglês sozinho por tua causa. Eu tinha isso, eu queria isso. E aí na época eu falei, acabou, não tem pra quê, eu vou botar fogo, nunca mais quero fazer. E aí começou aquela coisa, né, muita ligação. Vem fazer esse programa de TV, vem fazer isso aqui. E eu achava aquilo ofensivo. Então eu não queria fazer mais, eu não queria, falava não quero. Eu tinha medo de parecer que eu tava prostituindo aquilo. E aí eu não queria. E aí eu comecei a receber mensagens de fãs. Acho que a relação que eu tenho com os fãs do Michael hoje vem disso. Porque eu nunca tinha recebido tanta mensagem. E eu me lembro de me deparar, sem mentira, sem exagero nenhum, juro. Eu me lembro de me deparar com mais... Na época existia o Orkut. E existia... O site tinha aqueles message boards. Sei. E eu tinha um sitezinho lá. E eu me lembro que somando tudo dava mais de 500 mensagens. Que pra mim era tipo, uau! E aí eu me vi na obrigação de responder todo mundo. E eu respondia todo mundo. E era engraçado, porque eu às vezes eu chorava respondendo, mas eu queria falar alguma coisa de conforto. E aí eu comecei a entender que o que eu fazia tinha esse lugar. Todo mundo sabe quem é o Michael. Ninguém compra o ingresso no meu show achando que vai ver o Michael. Eu não sou o Michael. Mas eu acho que de alguma forma o que eu faço orbita esse lugar aqui. E aí, cara, nunca esqueço o dia e a sensação, assim. Que é uma coisa... Nunca tinha me despedido de ninguém da minha família. Ninguém da minha família muito próximo tinha falecido. Então foi a primeira vez que eu falei, uau, é assim que alguém deixa de existir, sabe? Alguém que eu não convivia. Como eu posso sentir isso por alguém que eu não convivia? Tão grande, né? É, um negócio que é maluco. Quem é fã, tá ligado? Quem não é, só pula, que você não vai entender. Jennifer, você lembra quando você teve a notícia do falecimento dele? Onde você tava? O que tava fazendo?
Eu estava dirigindo Cell phones had been invented by e os celulares já existiam. Ah, já existia, né? Certo? me, and E um conhecido me chamou no telefone e me disse a notícia e eu questionei, porque eu tinha ouvido rumores por anos. Ele está fazendo shows em Vegas, está fazendo isso, aquilo. Mas aí foi quando eu cheguei em casa que eu percebi que era real e aí eu entendi. Meu primeiro pensamento foi, eu senti muito triste, muita tristeza pelos filhos. É muito triste perder um dos pais quando você é tão pequeno, tão jovem. É devastador. E eu senti isso, mas também senti alívio por ele, porque as pessoas têm sido tão más com ele, extremamente injustamente. Foi uma mistura de sentimentos. Eu entendo um pouco o que ela tá falando, né? Parece que ao mesmo tempo foi um alívio mesmo, né? Porque ele tava vivendo uma fase tão tribulada. Na verdade ele viveu, eu acredito que os últimos anos foram muito duros pra ele, porque ele foi do cara que foi acusado, ele foi investigado, ele foi inocentado, isso nunca saiu, as pessoas parecem não aceitar a verdade, o cara foi investigado pelo FBI. Exato. E aí, depois disso, a aparência dele passou a ser um motivo de piada. E aí, eu acho que existem relatos, assim, de pessoas que conviviam com ele no final, que você até desacredita, sabe? Do que? Tem um livro escrito pelos últimos seguranças. Tá. E conta, por exemplo, passagens... A Jennifer deve saber muito disso. O Michael muitas vezes saía pela cozinha, pela porta dos fundos. Sempre tinha uma porta escondida pra ele poder sair e ninguém ver. Sei. E aí uma vez tem uma passagem do livro que ele conta que eles estavam em Las Vegas. Viram ele saindo pela porta dos fundos, aqueles corredores que dão pra dispensa de todo o estabelecimento. Um dos lugares era uma danceteria. E aí eles foram cortar caminho pela danceteria. E quando eles foram cortar caminho, começou a tocar uma música do Michael. E o Michael se escondeu falando, eles me descobriram. E aí o cara falou, não, ninguém te descobriu. E ele falou, não, mas estão tocando minha música. Aí o cara falou, claro que estão tocando tua música, você é o Michael Jackson, eles tocam tua música na pista. E aí o segurança fala no livro que na hora ele falou que o Michael falou, eles ainda tocam minha música? Ué? Então eu acho que ele tava descolado um pouco da realidade. eu acho que ele sofreu de uma forma onde talvez ele tenha achado que o mundo enxergava ele da forma que aquelas pessoas queriam, sabe? Então, ela que conviveu... Não chegava tanto o amor, não chegava o ódio pra ele. Isso, então ela que conviveu com certeza sentiu essa questão do alívio, porque ela viu de perto o que era uma pessoa não poder sair na rua, não poder comer, não poder dormir. Eu não sei. I don't know if you feel. Eu não sei se você. If it happens with you, but Lavelle told me that at the beginning. Aconteceu com você, mas o Lavelle me contou que no começo do tour o grupo inteiro e o Michael iriam ficar no mesmo hotel. E o Lavelle disse que no primeiro mês havia tantos fãs fora do hotel cantando a noite inteira que a equipe disse, put us on a different hotel? Será que vocês podem nos colocar num hotel diferente? E o Lavelle me contou que para a equipe poder dormir. E o Michael não conseguia dormir, porque estava todo mundo lá fora gritando, Michael e Billie Jean. Sim, era muito louco. Que o som tava ensurdecedor se abrisse a janela. Que o cara não tem a noite de sono, cara. Mano. A equipe podia dormir, mas ele não. Cara. Então o Lavelle, o coreógrafo, contou essa experiência. Não só isso, mas... sempre preocupado se alguém vai tentar invadir, se alguém vai tentar alguma coisa violenta ou algum fã vai no aparecer. Imagina. Quando eu tive em Neverland, o senhor que cuida de Neverland... Quando que você teve lá? 2018. Tá. Ele falou pra mim tinham alguns procedimentos de segurança. Ele tinha quartos do pânico, né? Que é comum lá. Deu alguma coisa e tinha um lugar pra ir. Porque era uma coisa... Ele era uma pessoa... às vezes a gente falando aqui pra galera muito nova, galera que, vai entender. Não vai nunca entender o que é
o nível de fama que ele teve quando não existia celular, não existia celular. Imagina o Neymar misturado ele com parava Pelé, um país, cara. Ele parava um país. Exato. Então, devia ser difícil viver a vida dele. Eu lembro de umas imagens assim dele com aquela roupa, eu não sei se foi do History, não sei o que, uma multidão, né? Ele em cima de alguma coisa, assim, a galera recebendo ele, não sei se era no aeroporto. Vê se você acha umas imagens não sei se é do lançamento do... Cara, é bizarro, porque tem algumas imagens de porta de hotel com quase 10 mil pessoas. Aí você fala, como pode? 10 mil pessoas. Uma vez a Jennifer e os outros membros da equipe me contaram uma história que eles fizeram um show na Índia e a coisa ficou tão fora de controle que eles encheram de telão do lado de fora, porque tinha tipo 1 milhão de pessoas do lado de fora do estádio. Não tinha lugar pra entrar, os caras iam It was about 1 million outside stadium. É 1 milhão de gente fora do estádio, lá de fora do estádio, na Índia? Uau! Kevin Dorsey told me. Eles contaram que tinha tipo milhões de pessoas vendo pelo telão. Cara, que não iam entrar no estádio. Que doideira. E também aconteceu em Berlim, antes da queda do muro. Os alemães orientais vieram até o muro para escutar. Havia um rio entre o nosso evento e o muro. E eu lembro que havia os militares nos barcos prontos a atirar em quem quisesse atravessar da Alemanha Oriental. Olha isso! Cara, que absurdo. Os caras arriscaram a tomar um tiro. É bizarro, né? E queriam ouvir a música do Michael Jackson. Quando foi a queda do muro? Acho que 89, né? 89? Não tenho certeza, não. Uau! Sim, nós estávamos lá no ano anterior. No ano anterior? Nós tocamos nos lugares onde o Hitler fazia as palestras lá, né? Então, tantos anos depois, um show do Michael lá. Nós vivenciamos história lá, com certeza. Cray, cray. Tem uma lenda de que o Michael queria fazer show na Coreia do Norte, né? Não sei se é verdade, mas alguns promoters dizem que ele queria. Porque ele acreditava que a música dele poderia, de alguma forma... mudar alguma coisa, né? Eu não duvido. Não duvido, não, também. E é uma época que a gente dificilmente vai viver, porque o mundo como tá hoje, tão fragmentado, não tem alguma figura que aglutine tanto o mundo quanto era uma figura nos Estados Unidos, falando inglês, o mundo inteiro tinha acesso àquilo. Agora... Você tem um fenômeno, mas ele é muito... E hoje eu percebo que muitos artistas falam em coragem, em representatividade, mas os artistas hoje, eles não têm a coragem de falar coletivamente. Porque eles sabem que se falar para um grupo específico, ou para uma bolha específica, ele vai ser sustentado por essa bolha. E o Michael, ele tinha sempre uma postura diferente. Falar para todo mundo. Ele falava para todo mundo e era isso. É incrível você imaginar, porque se for falar de forma cultural ou até política, é bizarro você ver ao longo dos anos como todas as pessoas, grupos e etnias faziam questão de estar com ele, de assistir o show, de ouvir a música, de ouvir o que ele tinha para falar. Eu acho que é uma pena que hoje em dia os artistas optem sempre por falar pra bolha. Por mais que às vezes eles finjam que não falem, eles falam. E é isso, porque é mais fácil, né? Total. Notícia surpreendente aqui, que a queda do muro de Berlim foi no dia 9 de novembro de 1989. Olha só. Data do meu aniversário. Uau! Meu aniversário? Meu aniversário, um dia depois do seu, né? E o Michael Jackson fez umas rachaduras lá no muro, pelo que a gente soube. O Alan, ele tá pedindo aqui pra Jennifer que ela falasse sobre a passagem dela pela banda do Jeff Beck. Foi aniversário dele ontem. Ele faria 80. Eu passei a gostar da música dele quando era adolescente.
eu ouvia os Beatles, os Monkees, os Stones, e quando eu escutei o Jeff, isso realmente explodiu meu cérebro, porque era tão diferente e era tão, assim, me atraía tanto. E eu acompanhei a ponto de aprender todas as músicas e os solos em 2 discos, Blow by Blow, que saiu na metade dos anos 70 e um outro. Então, o Rory Kaplan, que era ele tocava teclado e ele tocava com o Jeff quando ele estava fazendo tour. E aí ele falava, você quer conhecer o Jeff? Eu vou conectar vocês. Isso aqui, esse filho da mãe nunca fez. E aí, avançando para o Jeff, para o tour do Jeff, e eu ia para a Inglaterra e eu queria de qualquer jeito conseguir um autógrafo. Eu estava assim obsessiva com como ele tocava. E aí depois de cada show tem o Sony Reps, Epic estava da mesma empresa, e aí eu perguntava como é que eu consigo o contato com o Jeff, né? E aí eu acho que havia foi num estádio com 80 mil pessoas, acho que foram várias noites, acho que umas 6 noites. E a noite em que e aí o Michael cancelou o show quando o Jeff iria, e eu fiquei destruída. Eu falei, isso é muita sacanagem. Mas eu não sabia que o Jeff teria vindo. Eu pensei, bom, ele podia estar no local VIP. E aí milhares de pessoas saindo do estádio, as pessoas tinham reservado de outros países para ver o show. E foi realmente perigoso eu fazer isso, porque o resto da banda então foi levada de ônibus para o hotel, fecharam as cortinas para não ver. Mas eu quero conhecer o Jeff. E aí eu atravessei, então, com aquele meu cabelão, tentando achar o caminho para a tenda VIP. E aí não bateram em mim, isso foi um bônus, eu consegui atravessar. E o Jeff, ele queria ver o Michael, e ele veio no último minuto, mas foi afastado. Então, será que eu posso encontrar com você de qualquer forma? E eu acho que no dia seguinte eu fui para a Townhouse Studios em Londres, onde ele estava gravando o disco Rockabilly, e eu fiquei lá um tempo, tinha aquelas câmeras de vídeo antigas, e realmente não carreguei a bateria e não consegui filmar muita coisa. E aí nós falamos um pouco, e aí ele me levou até o hotel. E eu chamo de Batmobile, né? O carro do Batman. Ele adorava Corvette. E aí ele tinha os pés. Ele dirigia tão rápido, o pé colado no metal. Então, se eu morrer aqui nesse acidente, vai ser uma forma de morrer rock and roll. Total. Mas aí ele dirigiu até o hotel comigo. Bom, eu consegui meu autógrafo, e eu também dei uma cópia do meu primeiro CD. Eu também fiz uma coisa na MTV na Inglaterra, Headbangers Ball, e tocaram meu vídeo do Bumblebee quando eu estava 150 abelhas estavam me cobrindo. Eu não recomendo isso, hoje eu tenho alergia. Então eu dei cópia, e aí consegui meu autógrafo. Achei que eu nunca mais veria de novo, e aí ele ligou e gostou do que ele ouviu, então vamos gravar juntos. E aí eu quase mijei nas calças imediatamente. Olha lá. Que incrível. E foi alguns anos depois que aconteceu. Eu falei, bom, eu tenho um tour, vamos? Eu achei que ele era maluco, porque ele nunca tocou comigo. Então eu tive uma sessão em Milão.
E eu pensei, bom, vamos lá nessa viagem. Eu aprendi a maioria dos guitar shop. E aí, então, eu fui até a casa dele para forçar que ele me escutasse uma vez em presente. Então, como é que ele achava que eu ia num tour com ele, nunca tendo tocado com ele? Eu queria que ele me conhecesse, eu queria que ele me testasse. Ele era muito mais solto, né? Com certeza. Então, eu toquei alguma coisa, daí a esposa... eu tinha uma sessão techno para fazer no dia seguinte na Itália, tinha que voar cedo. A esposa trouxe o uísque à meia-noite e o dia seguinte eu só posso dizer que não foi bom. Não foi bom. Mas quando você tem uma chance de tomar uísque com o Jeff Beck, você não diz não. Então as coisas obviamente foram bem, e eu fiz tour e gravei com ele por 3 anos e foi tão divertido, uma bênção mesmo. Não há muita gente que consegue tocar com seus heróis. E a gente manteve contato desde então, e vi ele em todas as configurações e bandas nos últimos 20 anos. Na verdade, um mês antes dele morrer, eu vi, ele estava num tour tocando em Houston, Texas, e havia alguns amigos com quem fazíamos peregrinações, onde quer que ele tocasse, a gente ia ver. E foi a última vez que eu vi. Ele faleceu em janeiro, eu não consigo lembrar do ano, 1 ou 2 anos atrás. Foi chocante. Uma grande influência sobre mim, e vai continuar sendo o rei do tom. Rei do tom.